Existe um lugar no sertão do Piauí onde o tempo não passou, onde o passado ficou guardado nas paredes de pedra, como se a história da humanidade tivesse sido esculpida ali, à mão. Entre cânions, cavernas e formações rochosas que desafiam a lógica, estão os vestígios dos primeiros passos do homem nas Américas. A Serra da Capivara não é apenas um parque arqueológico, é um santuário do tempo, um encontro entre arte, natureza e memória. Cheguei em São Raimundo Nonato. Estou aqui andando pela cidade e procurando alguma pousada. Na internet eu só achei preços caros, então eu tô olhando aqui caminhando. Eu não gostei de nenhuma pousada aqui. Eu acho que eu vou para um camping. Tem um camping lá perto da entrada da Serra da Capivara. Tem dois, na verdade. E eu vou pra lá. Pelo menos eu fico na natureza, né? Mas antes tem que passar no mercado, porque já que eu vou dormir na Fioretta, também vou fazer comida na Fioretta. Pronto, comprei tudo que eu precisava e agora estou indo pro camping. Vou ter que voltar lá, mais ou menos onde é a Serra da Capivara. Então vai dar aí uns 25 minutos. Eu encontrei essa pequena vila, cara, no meio do nada. No meio aqui, na verdade, é no meio de uns paredões aqui, de uns morros, rochas enormes. E essa praça que fica bem no meio aqui. Lindo esse lugar. E o camping que eu tô procurando é aqui nessa vila. É bem aqui. Já tô chegando lá. Só parei aqui mesmo pra dar uma olhada. É isso, minha gente. Olha só. Estacionei aqui no camping. Que fica nessa pequena vila que é rodeada desses paredões de rochas. Isso tudo aqui é a área do camping, ó. É enorme. E não tem ninguém. Aqui também é uma pousada. Tá vendo lá no fundo, ó, tem uns quartos. E ali é uma pequena lanchonete com os banheiros e tem uma cozinha também comunitária. Então estou bem instalado. Aqui fico alguns dias agora. E esse camping aqui está me custando R$50 por dia. Já paguei por 2 dias, mas provavelmente vou ficar mais tempo. É que sei lá, né? Por que pagar tudo de uma vez também, né?
Agora, armar acampamento. Dormi muito bem essa noite. Isso porque a noite aqui tá fazendo um pouco de frio até. Tive até que me cobrir com um lençol. Que bom, né? Porque se for fazer o calor que faz de dia aqui, à noite, nem o climatizador iria adiantar, né? Mas nem precisei ligar ele. E olha só o que eu me deparei aqui. Acordei hoje e o pneu tava assim, ó. Eu vou trocar o pneu, botar o step e levar ele no borracheiro para ver se furou mesmo. E é a primeira vez que furou o pneu da Fioretta. Em 1 ano e meio que eu tenho ela. Fazendo aqui a panqueca. A panqueca que a Marcela sempre faz pra gente de manhã. É basicamente banana, ovo e aveia. Depois eu vou comer com mel. E coloquei algumas uvas passas também. Esse é o cochilo. O nome dele é cochilo. Outro grande. Esse é menor. É por falta de um prego. Foram 2 pregos. Tinham 2 pregos no pneu, cara. Só um que realmente atravessou o pneu, né? O outro não chegou a atravessar. Pronto, pneu da Fioretta remendado. Infelizmente hoje ainda não vou conhecer a Serra da Capivara, porque o dia tá meio nublado, sabe? Eu prefiro conhecer esse paraíso quando estiver fazendo realmente sol. Então eu vou voltar agora para a vila onde eu tô ficando, onde tem o camping lá. Eu na verdade ainda tô procurando um guia para me levar, né, para conhecer a Serra da Capivara, porque na Serra da Capivara, só no parque mesmo, só se entra com guia. E essa época do ano que eu tô aqui, que é julho, é alta temporada. Então está super difícil achar um guia que realmente tem disponibilidade, né? Vocês não vão acreditar, mas o outro pneu furou agora. Cara, isso é incrível. Agora o pneu da frente furou. Aqui nessa estrada entre São Raimundo Nonato e o camping.
Agora eu vou trocar o pneu. O pneu que eu tinha acabado de colocar aqui, onde guarda o step, não deu nem 20 minutos. E para melhorar, o macaco quebrou. E eu não vou conseguir usar ele. Ele quebrou, faz meia hora que eu tô tentando usar, ele quebrou bem aqui, ó. Ele simplesmente volta, ele roda em falso. Ele não aguentou o peso, eu acho. Agora eu vou ter que esperar que um carro pare e me ajude a emprestar um macaco. É, como eu imaginava, né? Ninguém para. Eu realmente não sei o que eu vou fazer. Ó, Soldado Jesus e o Subtenente Melo me pararam aqui para me ajudar, da Polícia Militar, né? Coronel Zé Dias. Valeu, galera. E os policiais emprestaram aí o macaco deles e eu consegui resolver trocar o pneu e deu tudo certo. E agora, o que você acha que eu vou fazer? Vou voltar no borracheiro e arrumar o outro pneu. Na verdade, esse pneu não dá para arrumar, né? Verdade. Esse pneu furou a lateral, um pedaço de pau entrou na lateral, cara. Eu vou ter que comprar outro pneu. É isso mesmo. Eu voltei aqui para São Raimundo Nonato, mas tá tudo fechado, cara. O comércio já fechou. Então eu vou ter que comprar outro pneu só amanhã mesmo. Não gosto de ficar rodando sem step, mas vai ter que ser assim. Cheguei aqui onde que é o camping, mas eu decidi continuar nessa estrada para ver, que vai passar aqui do lado desses paredões. São realmente imponentes, cara. Eu passei bem na entrada aqui do Parque da Serra da Capivara. E aí eu perguntei para a moça que trabalha aqui na entrada se elas não conseguem nenhum guia para mim, né? Porque todos que eu já tinha contactado estavam cheios. E ela falou para vir amanhã cedo aqui na entrada, que vão ter vários grupos já com os guias. E aí eu pergunto para algum dos guias se não pode me encaixar em algum grupo, né? Mas isso vai ser bom também porque vai dividir o preço do guia. São R$300 que o guia cobra, mas aí se tem um grupo vai ser dividido, né, entre o grupo. Olha quem que veio me visitar aqui. Ele é bem curioso. Ele quer ver o que que tem dentro da fioreta, ó. Curioso. Que curioso. Olha, pulou na porta da fioreta. Quer comer? O que você quer comer? Ô curioso. Vou pegar um pãozinho pra você então. Vou pegando um pãozinho pra você aqui, ó. Que gracinha. Comeu tudo. Oh, vai entrar aí não. Aqui, ó. Toma. Toma.
Acordei bem com o nascer do sol, hein? Olha que lindo. E vamos de panqueca hoje novamente. Ontem eu esqueci de finalizar ela com pasta de amendoim. Hoje eu vou colocar. Olha quem voltou aqui. Você voltou. Interessante que ele só vem na hora que eu tô comendo, né? Aí eu já passei pasta de amendoim. Agora eu vou colocar o mel. Você quer mais comida ainda? Hã? Ô curioso. Você tá com fome ainda? É? Quer mais um pãozinho? Bom, estou indo agora lá na frente, na entrada do parque, para ver se eu consigo achar algum guia com um grupo que aceite me adicionar, né? Vamos lá. Encontrei o pessoal, seguidor do canal aqui, ó. Eles vão me permitir eu participar do tour deles. E aí eu vou conseguir finalmente entrar no parque. Uma honra pra nós. Valeu, pessoal. Valeu. De onde vocês são? São Paulo. São Paulo, aí, valeu. Também estou entrando no parque da Serra da Capivara. Um sonho está se realizando, cara. Eu tive muita sorte de encontrar esse pessoal que permitiu eu participar do grupo deles, né? Pessoal de São Paulo. Então vamos lá, Serra da Capivara. Esse é o Jair, nosso guia de hoje. Muito obrigado, Jair, tá guiando a gente, viu? Você é daqui da região? Da comunidade do Sítio do Mocó, sou herdeiro e guardião aqui da Serra da Capivara. Vou estar acompanhando vocês aqui durante o passeio aqui do parque. Há 450 milhões de anos atrás aqui já foi mar e houve um movimento das placas tectônicas, que a água no mar se ergueu, a água recuou e aqui ficou esses paredões, é tudo formado de areia, seixos. Então isso aqui tudo foi mar há 400 milhões de anos. Foi. Caramba. E pensar que tudo isso aqui era mar, né? Estamos no fundo do oceano. É, dá pra ver as camadas, né? Muito interessante que pode se ver essas linhas nas rochas. Isso tudo mostra o tempo que elas têm, pois cada linha dessas são milhares de anos. É a história mostrando sua cara. Esse que é o Mocó, famoso Mocó.
da família da capivara. Seguindo agora, vamos para outro lugar aqui dentro da serra. Essa aqui é uma vista panorâmica, o circuito Caldeirão dos Rodrigues. A gente vai conseguir ver uma vista panorâmica, ver o sítio com pinturas também. Aí é uma trilha de aventura, uma escadaria de 60 metros de altura, 104 degraus. Que legal a subir essa escada aqui, mas ainda tem mais. Mas a vista já tá ficando impressionante. Menos uma escada. Já foram duas, agora a última é bem pequena. Cheguei no ponto alto aqui. O pessoal ainda tá subindo aqui, que eu subi primeiro. Realmente, a vista daqui só se vê rochas e rochas imponentes, cara. E novamente encontrei o cactus coroa de frade, né? Peraí, como é que o pessoal chama ela também? Almofada de sogra. Aqui é o chique-chique, ó. Ai, ai. Tem um chique-chique aqui. Qual que é o nome disso aqui mesmo? Alecrim dourado. Alecrim dourado, isso. Que cheiro gostoso. Realmente tudo aqui parece uma cena de filme. São paisagens cinematográficas. Ele falou que a época da chuva, que é de dezembro a março, essas fendas aqui, né? Mas essas partes mais baixas, elas viram riachos e chegam até ter cachoeiras, cara. Olha que incrível isso. Ela vira no avesso até cá. Olha que interessante isso aqui, ó. Esse caule do cacto aqui. O mocó, ele tirou todos os espinhos e foi comendo até ficar assim, ó. Olha só esse cipó, gente. Esse cipó aqui deve ser antigo. É, 100 anos, porque eles são fininhos. Mais de 100 anos, olha só. O pessoal da pré-história que viveu aqui mais de 50 mil anos, eles viviam na mata, eles viviam da coleta de fruta, da caça. Eles não se preocupavam em construir casas para morar, porque eles estavam sempre mudando de um local para outro. Quando tinha alimento, tinha água, eles ficavam, mas aí quando acabava eles já mudavam para outro lugar. Então as primeiras escavações aqui foram encontrados os materiais que eles usavam para caça, para pesca, essas coisas? A ferramenta de pedras, objetos cerâmicos, eles usavam no dia a dia deles. Estrutura de fogueira, com pedra e carvão, que eles faziam a fogueira com as próprias pedras. Foi encontrado também esqueleto de pessoas e de animais aqui
E foram encontrados blocos de pedras com pinturas no aterro, que datou de 12 mil anos. Aí eles conseguiram já encontrar vestígio até 50 mil anos. Tem uma ave ali, ó. Ele tá dizendo que aqui, né, nessa rocha aqui, era um abrigo deles, né? Do abrigo, eles conseguiam se abrigar do vento, da chuva, do frio também, né? Esse sítio recebeu o nome de Toca do Caldeirão dos Rodrigues. Esses Rodrigues eram uma família que tinha terras aqui dentro do parque, eles foram indenizados e receberam homenagem dos pesquisadores. É um sítio com pintura, tem bastantes pinturas de animais, ser humano, sempre atividade. Tem cena de caça, dança, rituais, casalamento. Os próprios animais que eles viram na natureza, eles pintavam aí nesse paredão. Então tem vários tipos de desenhos aqui. Eu acho que principalmente que a gente pode ver é o mocó, né? É isso. É o mocó ou é capivara esse aqui? A capivara, o mocó. E tem também as cenas de caça, você falou? Caça que o homem pegando tatu pelo rabo, uma Aqui. técnica que eles conseguiam capturar. Ele pegando o tatu com o rabo? Ele segurava pelo rabo, porque Aham. se ele for pegar no corpo, na cabeça, ele não Ah, consegue tá. segurar. Porque, fica na vareta na cabeça. Tem danças. Ah, isso aqui é dança, né? Quando eles iam fazer dança, eles enfeitavam a cabeça com Ah. penas e asas, eles pintavam o corpo. Coleta de mel. Aqui, né? Pessoa, coleta de Ah, mel. coleta de mel, olha só. Aqui também tem meio que um ritual, né, eu acho. Filha de pessoa, ritual. Dança, talvez, né? Bailarina aqui, com os braços. Ah, pro bailarina. lado. Olha a bailarina. Acasalamento. Olha, essas pinturas aqui estão bem, parece que são bem frescas, né? Ó. É um lugar que fica mais protegido, aí não recebe Ah, muita bate sombra, menos muito sol, né? Foi mais conservado, né? sério. Tem um lugar que acaba descendo água, ou fica exposto por vento, o sol acaba se apagando mais rápido. Aqui, como que é um parto, uma pessoa deitada, fazendo parto. Um parto? Assim. Olha só a cena de parto. O artista aqui era bem criativo, né? Isso representava o cotidiano deles, o que ia acontecendo na vida deles Aham, no dia a dia. As caças, danças, rituais, casamento, sim. parto. O que eles não representavam, a gente não consegue ver, são as cenas de morte, assim. Não aparece. Pra eles era como as fotos hoje em dia pra gente, né? Aí Era uma maneira de tentar registrar os momentos. E agora pegamos o carro novamente. Estou seguindo o carro deles ali. E agora vamos para a tão famosa Pedra Furada. Aqui estamos na Pedra Furada.
O guia estava me falando que essa é uma formação que demorou milhares de anos. Com o vento, foi fazendo essa erosão na pedra, que demorou em torno de 450 milhões de anos, cara. E aí eles construíram aqui na frente da pedra furada, eles construíram tipo um anfiteatro. E outro fator interessante é que esse buraco, ele tá com os dias contados, cara. A erosão continua com o tempo e futuramente é possível que essas rochas vão cair, né? E esse buraco vai quebrar. Então, quem não conhece a pedra furada aqui na Serra da Capivara, ainda há tempo. E pode ser que daqui a alguns dias não exista mais. E esse buraco, se você parar para olhar, vai dizer, não parece que é um portal para outra dimensão? Pode ser, né? E agora estamos dando a volta nessa pedra gigante que tem o buraco, né? Para ver por trás dele. E aqui eu cheguei do outro lado da pedra. E aqui é mais desgastado, porque o vento bate mais nesse lado da pedra, né? Do outro lado está mais preservado. E aqui tem um sinal dizendo que é proibido, segundo o guia, já faz 20 anos que é proibido subir no buraco, né? Então aqui é o máximo que a gente pode chegar perto dessa rocha. Eu nunca fiz. E aqui a gente chegou, cara, num paredão gigantesco. E esse aqui é simplesmente o sítio arqueológico mais importante, não só da Serra da Capivara, mas de toda a América. Aqui estão concentrados milhares e milhares de pinturas rupestres e vestígios de civilizações que passaram por aqui há muitos e muitos anos. E aqui, como nos outros sítios arqueológicos dessa região, né, esses desenhos foram datados de mais ou menos 50 mil anos, cara. Entre 50 a 100 mil anos. O número exato é difícil encontrar, mas todos sabemos que são milhares de anos. Então, a Niede Guidon é uma arqueóloga franco-brasileira e a tese do doutorado dela era sobre as pinturas rupestres. E aí ela descobriu que aqui no Piauí tinha pintura rupestre também. E aí ela foi escolhida para vir para aqui, para o Piauí, para pesquisar essas pinturas. Ela ficou bem famosa porque quando ela chegou aqui, ela foi fazer as pesquisas para datar as pinturas e ela conseguiu encontrar vestígios de fogueira que datou de 50 mil anos, através do carbono 14, e ela ficou reconhecida no mundo todo, que ela conseguiu mudar toda a história daqui da região e também do povoamento das Américas. Até então só sabia que existia pessoas nas Américas até 2000 anos. Quando ela veio para cá, ela conseguiu vestígio que comprovou que já há 50 mil anos já existia pessoas aqui na região.
E agora vamos almoçar. E mais tarde, daí a gente tem mais Serra da Capivara. Vocês estão gostando do vídeo? Então deixa a curtida aí já. Não espera acabar o vídeo não, não esquece. E se não é inscrito no canal, se inscreve aí também. E por que não deixar um comentário, né? Isso vai ajudar muito o canal, vai ajudar a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Isso vai ser ótimo para mim. Eu vou poder continuar viajando mais e mais e mostrar mais conteúdos para vocês. Estamos de volta no Parque da Serra da Capivara. Já almoçamos. Estou aqui seguindo o carro daquele pessoal de São Paulo. Está com o guia. E a gente vai agora conhecer outras milhares de pinturas rupestres. E uma coisa que eu acabei de lembrar é que eu tô sem step. Tem essa também, né? Se alguma coisa acontecer com o meu pneu aqui hoje, eu não tenho step. Olha a folga desse mocó. Ele tá muito folgado ali, ó. E aqui estamos em outro sítio arqueológico, cara. Tem várias pinturas aqui também, nesse paredão que eu tô passando aqui. E são várias escavações que ocorreram no passado e que algumas abandonadas e outras para recomeçar, e outras estão temporariamente paradas também. Então, como a gente pode ver aqui, existem vários trabalhos acontecendo de escavações, né? Olha essa paisagem. Meu Deus. Que lindo. Agora chegamos num lugar impressionante, cara. Estamos subindo um morro que agora tem uma vista quase que geral da serra. E lá na frente tem o museu. Fora essa paisagem linda aqui, tem esse paredão desse lado aqui. Maravilhoso. Isso aqui deve ficar tudo verde, né, na época da chuva.
E agora só que sobe. Quando sobe é bom porque tem chances de ter uma boa vista. Uau, olha essa vista. E aqui novamente a gente consegue ver a pedra furada lá embaixo. A gente acaba vendo essa pedra furada de vários ângulos, né? Nessa caminhada. E aqui eu tô caminhando por essa rocha gigante que vai me levar até uma ponta, que é um mirante. E de lá dá pra ver aquela vila que tá o meu camping, que é o sítio do Mocó. Que vista, cara. Olha isso. Impressionante. E aqui eu cheguei, uau, no topo mesmo. Bem lá é o sítio do Mocó. Bom dia, mais um lindo dia na Serra da Capivara. Bom, vamos de panqueca novamente, né? Ah, não vai ter panqueca, acabou o ovo. Pô, acabou até a banana. Aí fica difícil, hein? Eu vou ver o que tem na vendinha ali. Quem sabe eu compro o ovo ali. Bem aqui na esquina do camping, ó. O camping, a entrada é aqui. E aí, logo aqui tem uma mercearia. E aqui no muro da mercearia, ó, tem um agradecimento a Neide Guidon, ó. A grande arqueóloga do sertão, ó. E aqui é a mercearia. Pronto, comprei ovo aqui, ó, e pão. Infelizmente banana não tinha, então a panqueca não vai rolar. Mas pelo menos ovo tinha. E olha a paisagem que tem daqui. Essa estrada aqui leva até a Serra da Capivara. E aqui é o camping. E esse é o cochilo. Esse bebezão, ó. Ele é um bebezão, cochilo. Não é, cochilo? Você é um bebezão, né? Ah, ah! E agora estou indo para São Raimundo Nonato, porque eu preciso comprar um pneu pro carro, né? Aquele pneu que furou antes de ontem, ele furou na lateral, então não tem como consertar. E eu não posso ficar andando sem step, claro. Então eu vou pra lá, a primeira coisa que tem que fazer é isso. Difícil de conseguir achar o pneu do mesmo tamanho do meu carro. Porque eu vou comprar vou comprar dois pneus, mas tem que ser do mesmo tamanho dos outros, né? E o tamanho 165, que é do meu pneu, eu não consigo achar.
Eu tô indo no última tentativa. Aí, agora a Fioretta tá com 2 pneus novos. Os 2 pneus da frente, estão novinhos. Estão calibrados. Foram balanceados e alinhados também. Pronto, pneus novos colocados. E agora eu vou seguir para um lugar que é aqui pertinho da cidade de São Raimundo Nonato. Mas é fora do parque, né? Da Serra da Capivara. Que é o sítio de João Pimenta. É um lugar que tem uma paisagem incrível também. Então agora eu vou lá conhecer. Já cheguei aqui no sítio de João Pimenta. Eu paguei a entrada de R$15. Aí eu vou poder fazer umas trilhas com vista para canyons impressionantes. Eu tô fazendo um sanduíche aqui para levar para comer mais tarde, porque daqui a pouco eu bater a fome, né? Daqui a pouco já vai ser. Já agora umas quase 11 da manhã. Tô fazendo sanduíche de pasta de amendoim. Vai dar certo. E começamos a trilha. E a trilha já começa com essa vista, ó. E lembrando que aqui, como é fora do parque da Serra da Capivara, isso aqui é uma propriedade privada, então não precisa de guia, mas tem que pagar uma taxa de R$15. E aí você faz por conta aqui as trilhas. Tem 2 trilhas basicamente, para um lado desse penhasco e para o outro, mas é sempre beirando o penhasco, né? Então eu vou começar essa trilha aqui pro lado direito do penhasco. E o cara ali da portaria, ele falou que tem em torno de 3 quilômetros. E a outra, que é menor, tem em torno de 1 quilômetro. E vai ser uma trilha basicamente toda com essa vista aqui, né? Uau! Lembra um pouco o Capadócia, eu diria. Mas eu vou fazer uma trilha contornando esse penhasco aqui com essa vista sempre pro meu lado esquerdo.
E olha só o lugar que eu cheguei. Aqui eu comecei lá do outro lado e eu já dei quase a meia volta. E agora tem uma outra vista. Essa aqui tá ainda mais bonita, cara. Uau! Essas formações me lembram muito as formações que eu vi lá no Vale do Catimbau. Ou seja, aqui também já foi o fundo do mar, como lá, né? É impressionante mesmo. Uau, olha só isso, cara. Agora eu cheguei num outro lugar aqui, com uma vista ainda mais impressionante. Uau! Parece uma cidade de pedras perdidas. Tem umas que tem vários buracos também. E agora eu cheguei no lugar da trilha, que ela fica de frente para esse morro vermelho. Muito interessante a cor desse morro. Parece assim, deserto do Texas.
E aqui parece ser o fim da trilha. Acho que eu levei mais ou menos 30 minutos, mas fui parando várias vezes, né? Sensacional. Gostei muito. É isso então, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Já estou indo embora da Serra da Capivara. Mas eu gostaria de pedir a ajuda de vocês. Por favor, deixa sua curtida no vídeo. Se inscreve no canal, compartilha. E por que não deixar um comentário também, vai ajudar muito o canal. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!